Globo Zetético apresenta Astronomia, como observar o céu. É importante observar o céu, para que possamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o formato do universo e a cosmologia. O modelo geocêntrico posiciona a Terra no centro do cosmos, enquanto os planetas, incluindo o Sol e a Lua, giram ao seu redor. Ao fundo, podemos ver as estrelas. As estrelas estão no lugar mais alto, cobrindo a Terra numa espécie de esfera celeste. Para observar o céu, o primeiro passo é entender as 4 direções. Sabemos que o Sol e os planetas nascem a leste e morrem a oeste. A distância leste-oeste é a longitude do Sol e estrelas. O movimento longitudinal do Sol é usado para medir as horas do dia, como se fosse o ponteiro de um relógio. Também usamos a longitude para calcular a posição da Lua em determinado horário. Por exemplo, sabemos que a Lua cheia nasce às 18 horas, coincidindo com o pôr do Sol. Isso ocorre porque a Lua está a leste, em 180 graus de oposição ao Sol, que está a oeste. Isso explica porque a Lua cheia permanece a noite toda no céu. A Terra gira em torno do próprio eixo, causando a ilusão de que o Sol, a Lua e as estrelas se movem na direção oposta à rotação, ou seja, de leste a oeste. A longitude também é usada para medir o fuso horário. As direções norte e sul correspondem aos hemisférios. A distância norte-sul chama-se latitude. Para a astronomia, a latitude é usada para medir o trânsito dos planetas entre os hemisférios. Por exemplo, no solstício de dezembro, o Sol está mais ao sul, e podemos comprovar isso observando a latitude do Sol durante o dia. Posicionando a rosa dos ventos com o leste apontado para o nascer do Sol, sabemos onde fica o norte e o sul. O Sol aparente percorre o caminho de norte a sul e vice-versa, no período de um ano. Para nós do hemisfério sul, o Sol de inverno aparece mais ao norte. Podemos medir o deslocamento do Sol dia após dia. Quando o Sol passa pelo Equador, ou seja, a metade do caminho, o resultado são as estações médias, primavera e outono. O Sol próximo ao sul pode ser observado dos períodos entre 22 de dezembro e 21 de março. Há formas práticas de observar a latitude. Podemos observar no nascer do Sol ou pôr do Sol. Com o passar dos meses, o Sol aparece em diferentes latitudes no nascente e poente. Observamos diferenças significativas em intervalos de 90 dias, como se o ano estivesse dividido em 4 portais pelos quais o Sol passa, produzindo as estações. Os portais, na realidade, são o que hoje conhecemos como Hemisfério Sul, Hemisfério Norte e Equador. Os solstícios são as passagens do Sol pelos hemisférios, que são opostos. Os equinócios são as passagens do Sol pelo Equador, alinhado com a Terra. Podemos medir o caminho do Sol quando aplicamos o cálculo da latitude na astronomia. Os planetas orbitam a Terra em diferentes períodos. A Lua, por exemplo, completa uma volta na Terra em 28 dias, por isso sabemos que a Lua é o planeta mais próximo à Terra. O Sol completa uma volta na Terra em 365 dias, por isso sabemos que o Sol está mais distante da Terra do que a Lua. Na antiga cosmologia, os planetas eram enumerados dos mais distantes ao mais próximos, de acordo com o período de sua órbita ao redor da Terra. A ordem era a seguinte: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Os antigos consideravam apenas os planetas que podiam ser vistos a olho nu. Posteriormente foram acrescentados os planetas modernos: Urano, Netuno e Plutão. Diferente das estrelas, os planetas se movimentam. O movimento diferenciado dos planetas faz com que assumam um papel importante na cosmologia geocêntrica. Para observar o céu e obter resultados, o período mínimo é de 1 ano de observações. No período de 1 ano, percebemos alguns eventos astronômicos. Conhecendo a natureza dos fenômenos, podemos explicá-los através de modelos científicos. É preciso lembrar que os calendários antigos e até mesmo o relógio foram sistemas criados a partir de observações astronômicas. Por exemplo, o mês de 30 dias foi baseado no ciclo lunar e nas fases da Lua. O ano de 365 dias foi baseado no movimento do Sol ao redor da Terra, que produz as diferentes estações. O dia de 24 horas é baseado no movimento aparente do Sol durante o dia, com 12 horas para o dia e 12 horas para a noite.
Podemos comprovar todos esses movimentos quando observamos o céu no decorrer de um ano.